Na sua estante. Ídolos do passado do Palmeiras. Fala galera, tudo ok? Aqui quem vos fala é Vendetta do canal Resenha dos Porcos, começando mais um Na Sua Estante. E hoje vamos falar de um zagueiro, como eu posso te dizer, um zagueiro que dava chapéu em atacante, saía jogando, saía driblando, zagueiro muito técnico, né? Acho que vocês devem saber já de quem eu estou falando. Antônio Carlos Zago, um zagueiraço que o Palmeiras teve entre os anos de 93 até 95, né? Zagueiro clássico, elegante, sabia sair jogando, dava chapéu em atacante, como eu te falei, saía driblando. Um zagueiro forte, às vezes quando precisava ser também, duro na marcação, né? Defendeu as cores do Palmeiras entre 93 e 95. Fez parte daquele brilhante time da Parmalat de 93, que saiu da fila, né? E o Antônio Carlos conquistou 5 títulos pelo Palmeiras, conquistou o Paulistas de 93, 94, os brasileiros de 93, 94 e o São Paulo de 93. E ele tem alguns números expressivos pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele fez, nessa época não se tinha muitos jogos que nós temos hoje, né? O Campeonato Brasileiro não era tão longo assim, tinha um Paulista. E ele, acho que não, ele chegou a disputar a Copa do Brasil poucos jogos também. Então o Antônio Carlos pelo Palmeiras ele teve 188 jogos, 8 gols, tomou 49 cartões amarelos e foi 8 vezes expulso na sua passagem pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O Antônio Carlos fez parte daquele timaço do São Paulo de 92, não renovou com o São Paulo e foi para a Europa, foi para o Albacete. Muita gente dizem que o Antônio Carlos ele fez parte de um processo que a Parmalat usava, né, usou com alguns jogadores, né, fez o Albacete contratar e depois se passou ao Palmeiras, né, que nem foi feito com o Cafu, quando o Cafu foi contratado por lá fora e depois veio para o Juventude fazendo a ponte aérea para o Palmeiras. E assim, o Antônio Carlos ele participou também das eliminatórias de 93, constantemente convocado para a seleção. Ele, depois que saiu do Palmeiras, ele brilhou, ele foi para o Kashima Reysol do Japão. Depois ele foi jogar teve uma passagem pelo Corinthians, depois ele jogou ele passou pelo Corinthians em 97, 98, depois ele foi para Roma, onde ele se destacou, foi o campeão italiano, jogou em alguns times, voltou aqui no Brasil, teve 2 passagens pelo Santos. E uma curiosidade, o Antônio Carlos ele virou técnico, né, de futebol e ele chegou a dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras em 2010. Não foram muitos jogos, mas ele dirigiu o Palmeiras em 2010. Mas o Antônio Carlos ele fez uma baita dupla com o Clebão, porque o Antônio Carlos era aquele zagueiro que potencializava, né, quem estava do seu lado. Não que o Clebão seja era um jogador ruim, pelo contrário, só que o Clebão era mais viril, mais forte, né, mais força física. E geralmente quem jogava do lado dele, ele acabava potencializando. Ele jogou também muito tempo com o Tonhão, né? Foi até a dupla de zaga titular na final de 93, né? Antônio Carlos e Tonhão. E ele costumava jogar com alguns seus parceiros. O principal parceiro de defesa dele ficou mais tempo com o Kleber, né? E teve o Tonhão e o Kleber, formou uma baita dupla com o Kleber, né? Era uma dupla de respeito, né? Se bem que o time de 93 era um time de respeito, né? Os 93, 94. E o Antônio Carlos foi muito importante na conquista, né? Foi um líder nato, né? Naquele time que tinha muitas brigas também, muita gente... um time que tinha muita treta fora das 4 linhas, mas a partir do momento que eles entravam em campo, era um defendendo o outro com unhas e dentes. E assim, o Antônio Carlos, ele foi pra mim... É o maior zagueiro, assim, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, né? Que, como eu falei, ele defendia muito bem, sabia sair jogando, driblava atacante com facilidade. E eu vi isso só com outro cara da época também, que era o Valber. Mas o Valber, com muitos problemas extracampos, né, não conseguiu dar sequência boa na sua carreira. E eu acho que a zaga do Brasil era para ser Antônio Carlos e Valber, Antônio Carlos. Só que por algumas preferências de técnico, o Antônio Carlos não disputou Copa do Mundo, que eu achava que merecia disputar tanto a de 94 como a de 98. Mas ele disputou bastante jogos pela eliminatória e foi isso. Ele, para mim, foi um baita zagueiro, um zagueiro bem importante na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Ele entra na minha seleção ideal, né? Ele e o Gomes, o meu time ideal do Palmeiras que eu vi jogar. Então, hoje tá aí uma curiosidade, falando sobre Antônio Carlos Zago, zagueiro, que jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras entre 93 e 95. E desde já, galera, peço que se inscrevam no canal Resenha dos Porcos, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe aí com o pessoal aí nos grupos de WhatsApp,
né? Para o YouTube entender que a gente tá fazendo um trabalho legal e recomendar nosso trabalho para outras pessoas, tá? Desde já agradeço a todos aí. E aí vamos ver aí qual é o próximo jogador do seu quadro na sua estante. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos aí. E avante palestra!